Eles estarão aqui falando para os casais. Vai ser muito abençoado. Glória a Deus por isso. Eu quero trazer uma palavra para nós nessa noite. Uma palavra que está no meu coração. O Senhor colocou no meu coração. Só que antes de começar a ministrar essa palavra, eu quero convidar você a assistir um vídeo. Porque aí depois a gente já vai para os slides da mensagem. E esse vídeo, ele se conectou com uma pesquisa que eu li. E tem tudo a ver. Está no ponto aí? Consegue soltar? Preste atenção nesse vídeo. É a sua igreja. A história da sua igreja. Completaremos 50 anos esse ano de história. Igreja Batista Vale das Bênçãos, o início dela foi na favela da Rocinha, pastor Almir Guimarães. O nome Vale das Bênçãos é porque no fundo da igreja tinha um vale cheio de árvore. O pastor Almir Guimarães colocou uns bancos de madeira rústica e era onde nós fazíamos vigília de oração. Quando meu pai saiu daqui de Formiga e foi para Barra Mansa, ele não tinha nada. E lá ele aceitou Jesus, lá ele se converteu, aí foi o que aconteceu, o chamado. Meu pai chegou para minha mãe e falou assim: Maria, Deus está mandando a gente voltar para Formiga para abrir a Igreja Batista Vale das Bênçãos lá em Formiga. Eu peguei, saí daqui de Formiga e fui lá em Belo Horizonte. Cheguei lá e fiz um convite a ele. Ô, Bi, vamos lá pregar lá na igreja no fim de semana e tal. E ele topou, veio. Depois daquela série de conferências no fim de semana, na segunda-feira eu conversei com meu pai. O Alvinho tá bem em Belo Horizonte, vamos trazer ele pra cá. Aí meu pai deu um sorriso assim, sabe? Olhou pra mim e falou assim: o Alvinho é fruto das minhas orações. E ali nós fizemos um convite, ele veio. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Isso aqui é obra do Senhor, não tem nada do homem. Marcou as nossas vidas, assim. Eu acredito que foi o poder de Deus que foi derramado, muitas pessoas sendo libertas, pessoas sedentas mesmo pela palavra. Cada dia o Senhor assim, nos abençoava e cada dia aumentava mais o número de pessoas que a igreja não cabia. A gente reformava a igreja, aumentava a igreja e não cabia, sempre não cabia. E eu lembro assim que quando eu me converti, o Senhor me deu um sonho que a palavra dele era que todo lugar, né, que a gente fosse, parecia que nenhum lugar ia caber, que de tantas pessoas que viriam. Então assim, eu vi muito o cumprimento dessa palavra. Sempre os lugares lotados e fila na porta da igreja. E eu vejo que o Senhor tem muito mais para fazer ainda. Eu creio nisso e que essa igreja, mesmo hoje, vai ser pequena por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Eu creio que Ele tem muito mais ainda. Eu me lembro dos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, que foram anos tão preciosos sobre esta igreja. Foram anos de um grande avivamento, de uma grande colheita. Deus trouxe coisas tão novas para esta igreja nesses anos. E nos próximos anos nós podemos viver duplamente o que vimos e vivemos nos últimos anos, em nome de Jesus. História da sua igreja, da nossa igreja. E eu estava hoje pensando comigo, eu vi uma pesquisa, e vamos usar o slide já.
E essa pesquisa, quero compartilhar dessa palavra, o segredo daqueles que permanecem. Provérbios 4, 23, depois nós vamos ler, diz que sobre tudo que se deve guardar. Guarde o quê? O seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E pensando nesse vídeo, porque esse vídeo, nós passamos esse vídeo sempre antes do batismo, para aquelas pessoas que vão batizar, para aquelas que desejam tornar-se membro da igreja, para que eles conheçam a história da igreja. É extremamente importante você conhecê-lo. Mas esse vídeo, hoje, ele me veio à mente em um contraponto. O Instituto Barna, ele fez uma pesquisa, The State of Pastors, o estado dos pastores no mundo. E eles chegaram à conclusão, nessa pesquisa, que 56% dos pastores sofrem com depressão. 65% dos pastores se dizem solitários e isolados. 1 a cada 3 pastores correm risco de esgotamento. 24% dos pastores afirmam conhecer algum pastor afetado por burnout, uma crise de esgotamento. 3 em cada 4 dizem que sabe pelo menos de um pastor cujo ministério acabou por causa do esgotamento. E o número chega a 76%. Dos pastores que sofrem com problemas relacionados à saúde mental, 51% lideram igrejas com menos de 100 fiéis. 56% servem entre igrejas de 100 a 250 pessoas. Nos grandes templos, 32% dos líderes religiosos informaram que já tiveram ou têm algum tipo de transtorno. 65% dos pastores se dizem isolados, não têm amigos. E a pesquisa destaca sentimentos comuns entre as esposas dos pastores, como solidão, críticas indiretas e a dificuldade de equilibrar as demandas do ministério com a vida familiar. Esses pastores podem contribuir, ou melhor, esses fatores podem contribuir para o desgaste emocional e físico dessas mulheres. E grande parte dos pastores tem os seus filhos desviados do Evangelho. Tristes números, concordam comigo? E eu viajo muito e um dos maiores desafios que eu vejo dos pastores são seus filhos. Muitos deles não estão na igreja, estão afastados do Evangelho e eles sofrem muito com isso. Eu às vezes me perguntava, como que um filho de um pastor, de um homem de Deus, ele vai se afastar dos caminhos do Senhor? E não é difícil. Porque enquanto o pastor está aqui ministrando, o filho está assentado aí. E é justamente nesse lugar onde acontecem as críticas mais pesadas. Ah, minha mãe falou ontem no jantar que o seu pai é isso, isso e isso. Ah, meu pai falou ontem que seu pai está fazendo isso e isso e está errado. Tem que mudar a igreja, não pode ser desse jeito. E esse filho vai escutando isso, escutando. E quando ele chega numa idade, ele diz assim: eu ir naquela igreja de hipócrita? Eu frequentar um lugar onde as pessoas abraçam meu pai e depois desferem críticas destrutivas pelas costas? Eu não quero saber disso. É por isso que as penitenciárias estão cheias de detentos com o nome de Elias,
Moisés, Samuéis, Joãos, nomes bíblicos, porque eles não suportaram a hipocrisia. Igreja não deveria ser um lugar de contendas, não deveria ser um lugar de fofocas, de rixas. Deveria ser um lugar aonde eu vou para me conectar com a palavra de Deus. Aonde eu vou, quando as pessoas me perguntam assim, como é que você define o culto de domingo? Eu falo igual um posto de gasolina. Você vai lá e abastece. E sai abastecido. Porque quando você para pensar, você às vezes já trabalha num lugar que você não gosta. Você trabalha com pessoas que você não gostaria de trabalhar. Você estuda em lugares que você não gostaria de estudar. Se assenta ao lado de pessoas que você não gostaria de se assentar. A gente faz tanta coisa que a gente não gosta. Agora, ir numa igreja que você não gosta, faz sentido? Sim ou não? Não faz. Não faz. Mas quando eu paro para pensar nisso, e eu olho para esse vídeo, e me lembro que quando eu comecei a pastorear, eu tomei uma decisão, eu deixei de viver os meus sonhos, para viver os sonhos de Deus. Eu abortei a minha mocidade, a minha juventude, para viver inteiramente para o Senhor. Eu tinha 21 anos de idade quando eu comecei a pastorear. Fiz 56 esse mês de maio. Então tem 35 anos. E quando eu olho para esse vídeo que assistimos, e eu olho para essa pesquisa, eu falo, Senhor, eu sou um vencedor. Eu sou um vitorioso no Senhor. Porque ao ver essas estatísticas, esses números, isso sem falar do grande número de suicídio entre pastores. E aí a pergunta que fica é, pastor, qual é o segredo? Qual é a chave? E eu vou compartilhar isso com você, porque isso vai te ajudar na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Ao longo desses anos, eu faço uma oração repetitiva. Eu já fiz inúmeras orações na minha vida, mas existe uma que de tempos em tempos eu a repito. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu estou estreando uma Bíblia hoje que eu ganhei de presente do pastor Cezinha. Ele me deu essa Bíblia, eu tive lá em Laranjeiras, eu amei, estou apaixonado com essa Bíblia. Amei, achei ela muito fofa, vou dizer assim, né? Muito fofa. Ela é... Bom, isso você sabe que o formato de uma Bíblia, ele importa muito no quanto você a lê. Não quero criticar os irmãos católicos, os amigos católicos, mas é uma Bíblia desse tamanho. Só para você carregar aquilo dá uma preguiça. Eu estou falando porque eu já participei, né? Então essa Bíblia, eu estou falando que ela é muito fofa, porque ela é muito fácil de manusear. Mas ela é na versão NVT, nova versão transformadora. E ela diz assim, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Por décadas eu tenho orado a Deus, Senhor, guarda o meu coração. Quando eu vejo que eu vou ficar triste com alguma coisa, eu digo, Deus, guarda o meu coração. Quando eu vejo que eu vou ficar irado, com raiva de alguém que tentou me prejudicar, eu digo, Deus, guarda o meu coração. Quando alguém me fala algo ofensivo, eu digo, Deus, guarda o meu coração, protege o meu coração, blinda o meu coração. Por quê? Porque eu sei que o coração é a fonte. São as nascentes, os mananciais, onde tudo é gerado.
O seu destino, ele começa em seu coração. O coração, ele tem dentro de si as fontes da vida. Então eu posso te dizer que o meu sucesso, o seu progresso na vida está ligado ao guardar, ao proteger o seu coração. Porque o que entra no coração vai sair. Jesus falou sobre isso. Guarda o teu coração do que entra nele, porque aquilo que entrar no seu coração vai sair pela sua boca. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, disse o Senhor Jesus, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Se tem uma coisa que tem poder sobre as nossas vidas, que dá destino à nossa vida, são as palavras que saem da nossa boca. As palavras que saem da nossa boca, elas vão nortear a nossa vida, elas vão nortear o nosso destino. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro e incendeia o curso da natureza, sendo por sua vez incendiada pelo inferno. A Bíblia está dizendo que a língua incendeia o curso da natureza. Você já percebeu que a sua boca, o seu céu da boca, ele tem o formato de um arco? E a língua o formato de uma flecha? Essa palavra de Tiago diz que a língua muda o curso da natureza. É alterar aquilo de bom que vai acontecer com você. Você vai, através da sua língua, e amaldiçoa. A língua, ela muda o curso das coisas. Ela afeta o seu futuro. As suas palavras, elas vão no seu futuro e diz vai dar errado e condiciona a sua mente para o pior. Aí, quando acontece o pior, você diz, eu já sabia que isso ia acontecer. Não, você não sabia. Você provocou isso. Você causou isso. Você não pode ter uma fé maior do que aquilo que você fala. Porque a nossa fala, a nossa conversa mostra o tamanho da nossa fé. Palavras são sementes e aquilo que você semeia, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Às vezes não colhe na hora. Já tem uns 20 dias que eu plantei rabanete. Acho que tem entre 20 e 25 dias que eu plantei. E hoje eu fui lá na minha hortinha, eles já estão grandes. Já está no ponto de colheita. Porque rabanete é aproximadamente 20, 25 dias para você colher. Mas se eu tivesse plantado uma jabuticabeira, um pé de jabuticaba, há 20 dias atrás, eu estaria colhendo hoje? Não. Então há frutos que você colhe imediatos, de forma imediata, e há frutos que você vai colher ao longo dos anos, mas o fato é que um dia a conta chega, um dia a colheita chega, para o bem ou para o mal, mas ela chega. Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro disse, não, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor à prisão até a morte. E aconteceu que quando Judas, ele traiu Jesus e Jesus foi preso, Pedro então fugiu e passou a acompanhar o Senhor de longe. E ele estava no pátio, do lado de uma fogueira, e alguém chegou, uma mulher, em Lucas capítulo 22, 57, disse, ei, você é um deles? E ele respondeu, não, eu não o conheço.
Em Lucas, versículo 58, do capítulo 22, um homem disse: ei, eu te conheço, você é um deles. Não, eu não sou um deles. E no versículo 59, alguém disse: ei, você é deles, porque você também é galileu. E ele disse: não, eu não o conheço. E nesse momento, quando ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Agora, o que me espanta é que Jesus é condenado, Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus ressuscita, e o anjo do Senhor, o anjo aparece às mulheres que estavam ali no túmulo e disse assim: ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Leia isso comigo. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Diga comigo: dizei aos discípulos e dizei a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Por que dizei aos discípulos e dizei a Pedro? Porque o que ele tinha feito anteriormente? Não o conheço, não sou um deles, não sei quem é esse homem. Para consertar isso, em João capítulo 21, versículo 17, Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas? E quando Jesus aparece a Pedro, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Uma: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, mas tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? 3. Por que Jesus diz: buscai aos discípulos? O anjo diz: e a Pedro? Se Pedro era discípulo, porque com a sua boca ele disse que não era. Nenhuma palavra tem tanto poder sobre a sua vida quanto a palavra que sai da sua própria boca. Pastor, eu tenho muito medo de palavra de maldição. Fulano me lançou uma palavra de maldição. Sabe, a palavra de maldição que eu tenho medo é a que sai da minha boca para mim. Essa palavra sim, essa palavra eu tenho medo. Por quê? Porque a minha boca decide o meu destino. Os valores do reino de Deus, eles são muito diferentes dos deste mundo. Por isso, Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. É completamente paradoxal os ensinamentos do mundo com os ensinamentos do reino. Por exemplo, no mundo você precisa ser o primeiro. No reino de Deus, Jesus disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O mundo diz: aproveite a sua vida, ganhe a sua vida. Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor a mim, vai ganhá-la. O mundo diz: pegue tudo o que você puder, roube, ajunte, guarde, engane, trapace. Jesus nos ensina nas palavras dele: melhor coisa é dar do que o quê? Do que receber. É o contrário. Nas bem-aventuranças ele disse: felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quando alguém te fizer o mal, pague com o bem. Você percebe que os valores, os princípios, os ensinamentos são muito diferentes. Por isso 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que perdoa ou é aquele que se humilha e perde perdão? Porque aquele que não quer ser perdoado é porque julga ter a razão. E ele se exalta. E a Bíblia diz que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, ele será o quê? Exaltado. Tem muita gente com a vida travada, dizendo: pastor, ore por mim, o diabo travou tudo na minha vida, o diabo amarrou todos os meus caminhos, fechou tudo para mim. Tem muita gente realmente sofrendo na mão do diabo, mas eu digo que grande parte dessas pessoas que pensam que o diabo fechou o caminho delas, na verdade quem fechou o caminho delas foi o próprio Deus. Porque na minha Bíblia, em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus, o que ele faz? Resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Levanta aí, varão, maestro, meu maestro. Ele vai tentar passar aqui. Vamos lá. Você está entendendo? Obrigado. Senão ele ia me derrubar agora mesmo. Se ele resolve cair em cima de mim, eu estou enrolado. Por que eu fiz essa ilustração? Porque muitas vezes Deus está resistindo. Deus resiste quem? Ao soberbo. Por que está acontecendo? Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma corrente, eu vou orar. Oração não vai resolver, jejum não vai resolver, porque o único remédio para a soberba se chama humilhação. Não tem outro. E é Deus quem às vezes resiste a pessoa, para que essa pessoa então se enxergue. Às vezes o que entra no coração sai pela boca. Mas às vezes nem tudo sai pela boca. Muitas coisas que entram no coração saem através de sintomas, de doenças que os médicos não descobrem, porque a causa está no sentimento, nas emoções. São chamadas doenças psicossomáticas. Às vezes o que entra o que sai pela boca é por causa que o coração está cheio de medo, manifesta através de vingança, em forma de covardia, de desmotivação, de desistência. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque o teu coração ele vai dirigir o rumo da sua vida. Em Lucas capítulo 22, Jesus convida os seus discípulos para uma ceia. Foi naquela ceia, naquela mesa, que Jesus disse: um dos que aqui estão conosco é o que me trai. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas mesmo assim, Jesus ainda serve Judas. E no dia da traição, Jesus ainda se permitiu ser beijado por Judas. E o que Jesus me ensina é que não é sobre o que te aconteceu, mas é sobre como você tem reagido ao que te aconteceu. Porque Jesus, na última festa de Páscoa, ele estava muito animado, mesmo sabendo que tudo iria acontecer. O texto diz: Jesus lhes disse: desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus sabia que Judas o trairia. E a atitude de Judas, naquela noite, quando Jesus disse: aquele que molhar o pão, este é o que me trai. Jesus naquela noite disse: um de vocês
há de me trair. Imagine você naquele lugar, no lugar de Jesus, vivendo com uma pessoa que te trairia, uma pessoa que te venderia, uma traição que custaria a sua morte, a sua vida. Como é que você ia para esse lugar? Como é que você se assentaria naquela mesa? Porque a atitude de Judas tinha tudo para estragar aquela festa. Mas uma das coisas que mais me marca, que mais me chama a atenção, no homem Cristo, no homem Jesus, não no Deus. Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era Deus e ao mesmo tempo ele era homem. O que mais me fascina em Jesus é o equilíbrio emocional de Jesus. Essa é uma das coisas que mais me fascina. O seu comportamento. Mesmo sabendo que Judas estava lhe traindo, ele convida Judas para comer com ele. Ele poderia ter dito: olha, eu vou reunir 11 apóstolos. Um não vai entrar porque é o meu traidor. Não, ele permitiu. Ele se assentou na mesa. Ele anunciou tudo o que iria acontecer. Judas poderia ter estragado aquela festa, porque por coisas muito menores, muitas festas nossas são estragadas. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais isso. Quer saber de uma coisa? Não vou mais naquele lugar. Quer saber de uma coisa? Quantas vezes você deixou de ir a lugares por causa de pessoas? Quantas vezes você abortou eventos, comemorações, celebrações por causa de pessoas? Jesus disse: eu vou. Não era uma multidão, eram 12. O fato de Judas estar ali, em momento algum, ele provocou um desequilíbrio emocional em Jesus. Oh Senhor, como eu gostaria de ser como o Senhor é. Como eu gostaria de ser. Sabe qual é a lição? A melhor forma de você enfrentar os seus problemas não é fugindo deles, mas é olhando nos seus olhos. Aprenda isso. Jesus poderia ter fugido daquela ceia. Jesus poderia ter dito: eu não vou mais, não farei mais, não vai ter mais ceia. Mas ele foi. Porque a melhor forma de você resolver os seus problemas não é fugindo deles, mas é encarando-os de frente, olho no olho. Naquela noite, quando Judas é desmascarado, Jesus poderia ter interrompido a festa e se isolado, mas não. Ele partiu o pão e deu graças. Ouça o que eu vou te dizer. O inimigo não quer apenas impedir você de conquistar. Ele quer impedir você de festejar. Tem gente que conquistou mais do que você na vida. Vamos falar de coisas materiais. Uma casa melhor, um carro melhor, uma renda melhor, uma profissão melhor, mas não consegue festejar. Porque muitas vezes a maior guerra espiritual não é sobre conquistar, mas é sobre festejar aquilo que conquistou. Por isso você vê muita gente na vida vencendo, triunfando. Puxa, todos os meus sonhos foram realizados. Mas você não vê nenhuma razão de alegria. Você não vê, não digo razão, você não vê nenhum sinal de alegria, nenhum sinal de comemoração. Porque o inimigo, ele não quer apenas te impedir de conquistar, mas ele quer te impedir de festejar. E se tem uma coisa que Deus ama, é te ver festejando. Bom, quando você lê na Bíblia, você vai perceber que Deus é um Deus de festas. Quantas festas tem na Bíblia? Não, Deus é um Deus, Deus ama tanto festa, mas ama tanto festa,
que o primeiro milagre que Jesus fez, registrado, foi na onde? Na onde? Uma festa de casamento. Se tem uma coisa que Deus ama, é te ver festejando. Por isso, na noite em que Jesus foi traído, Jesus nos mostra que o festejar, o celebrar, o se alegrar, não depende das circunstâncias. Em Êxodo capítulo 5, Deus dá uma palavra para Moisés. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eles estavam escravizados no Egito, e Moisés foi entregar uma palavra para Faraó, e a palavra foi: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Diga comigo: para que me celebre uma festa no deserto. Ao mandar o povo fazer uma festa no deserto, ele deixa bem claro que a verdadeira festa não depende de ambiente. Não é sobre o quanto você tem no bolso. Não é sobre o ambiente, o salão que você não conseguiu alugar. Deixa o meu povo ir para celebrar a mim uma festa no deserto. A festa podia ser lá em Canaã, terra que manda leite e mel. Não, deixa o meu povo celebrar na onde? No deserto. Para falar para mim e para você, que para eu e você, tem um coração que celebra, tem um coração que se alegra, tem um coração que festeja, independe de ambientes. E isso só acontece quando você guarda o seu coração. Guarde o seu coração daqueles que te abandonaram. Quando foi descoberto o ato de traição, Jesus continuou na mesa, porque para ele é mais importante os que ficaram do que aquele que saiu. Naquela mesa, Jesus disse para Judas: o que tendes para fazer, faça-o depressa. E Judas saiu. E naquele momento, naquele ambiente, porque Jesus sabia que mediante aquela traição, ele seria condenado e morto. Imagina que situação, que climão. Mas mesmo assim, Jesus continuou na mesa, celebrando aquela festa. Jesus me ensina que é mais importante celebrar com aqueles que ficam do que chorar por aqueles que vão. Não entristeça o seu coração pelos que se foram. Alegre pelos que ficaram. As decepções da vida não podem roubar o desejo de festejar, de agradecer. Foi traído? Parta o pão e dê graças. Valorize quem ficou na mesa com você. Esqueça o Judas que saiu da mesa. Foque em quem ficou para celebrar com você. Talvez você está sofrendo. Talvez você está sofrendo por A ou B, que se foi, que te abandonaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho e penso, não vou dizer acho, eu penso que quem ficou é mais importante do que quem foi. Concorda? E muitas vezes na nossa vida nós damos mais importância em quem foi do que quem ficou. Muitas vezes na nossa vida nós deixamos de fazer coisas por causa de um ou outro. Um dia uma senhora chegou para mim, aliás, eu encontrei com ela, e disse: minha irmã, a senhora sumiu lá da igreja, não vejo a senhora mais nos cultos.
que está acontecendo? Ah, não, pastor, é porque tem uma mulher lá que não gosta de mim. Eu falei, como é que é? Tem uma mulher lá que não gosta de mim. Ah, tá bom. Mas e o restante do povo lá, a senhora conhece? A senhora conhece muita gente na igreja? Conheço. E o povão que a senhora conhece, eles não gostam da senhora também? Não, eles me amam. Eu falei, então a senhora está pegando todo esse povão, colocando numa lata de lixo, para dar valor apenas em uma pessoa. Quantas vezes na vida nós agimos dessa forma? Porque não vigiamos, porque não guardamos o nosso coração. Então eu e você precisamos proteger os nossos corações, porque haverão provas, e as provações, elas revelam o nosso destino. Guarde o seu coração das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas provarão o seu coração. Você será testado em circunstâncias que muitas vezes desafiam as promessas de Deus em sua vida. Ah, mas onde é que está a promessa de Deus para mim? Parece que tudo está indo de mal a pior. Parece que as coisas não estão acontecendo como Deus me prometeu, como as Escrituras me prometem. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque os lugares aonde você tem os maiores problemas serão os lugares onde Deus quer operar os maiores milagres em sua vida. Domingo passado eu falei sobre José. Onde José foi mais humilhado, ele foi mais honrado como governador. Abraão, que se chamava Abrão, que não podia ter filhos, ele não tinha filho com Sara, sua esposa. Ela não podia gerar. E Deus diz, a partir de hoje, você não se chamará mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de multidões. Se você tem guardado o seu coração, não tenha medo de seus problemas. É Deus permitindo para te preparar para algo maior. Porque Deus sempre nos prepara aquilo que Ele vai nos meter. Ele nos prepara para aquilo. É uma preparação. A questão, na verdade, é tudo aquilo que te intimida, te controla. Repete comigo. Tudo aquilo que me intimida, me controla. E eu vou repetir. Tudo aquilo que te intimida, te controla. Por isso Provérbios 4, 23 vai nos dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque do teu coração, o seu coração dirige o rumo de sua vida. Às vezes as bênçãos de Deus não está. Ah, pastor, eu orei para que Deus abrisse uma porta para mim e Deus não abriu. Ei, talvez as bênçãos de Deus na sua vida não está na porta em que Ele não abriu, mas está na porta que Ele fechou para você. Às vezes as bênçãos de Deus estão nas costas de alguém que está em um momento em que alguém te virou as costas, se assim posso dizer, nas costas que alguém te virou, na oportunidade que você esperou e não veio, naquilo que você esperou dar certo e deu errado. Às vezes as bênçãos de Deus estão na programação que você fez e deu tudo errado. Às vezes a bênção de Deus nem sempre está naquilo que Ele te deu, mas às vezes as bênçãos de Deus estão naquilo que Ele te tirou, naquilo que Ele permitiu você perder. A vida não é sobre ganhar. Muitas coisas é sobre saber perder. Porque muita gente sabe ganhar, mas pouca gente sabe perder. E por isso eu digo que às vezes as bênçãos de Deus nem sempre está naquilo que Ele pode nos dar, mas naquilo que Ele pode nos tirar. Se porta aberta significa projeção, porta fechada
significa proteção. Eu quero concluir te dizendo o seguinte: se você guardar o seu coração dos maus sentimentos, tudo que as pessoas fizeram contra você vai asfaltar o seu caminho, o seu destino para promessas daquilo que Deus tem para a sua vida. Todas as palavras contrárias a você, se você guardar o seu coração em Deus, serão usadas para cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Isaías 54, 17 diz: toda arma forjada contra ti, ela não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a herança daqueles que servem ao Senhor, daqueles que guardam o seu coração sobre tudo que se deve guardar. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar com você.